a leitura terapêutica da Bíblia, tá? Vamos ver aqui. Nós estamos em João, capítulo 1, né? João, capítulo 1. Já passamos pelo momento do prólogo e estamos agora no ministério público de Jesus. O primeiro foi a partir do versículo 19, João era precursor do Messias. E agora a gente vem para João, era súdito do Messias, súdito do Messias. Então vamos ver aqui o que é que o texto nos fala lá no livro de João, capítulo 1. Versículo 24, e os enviados eram dos fariseus. Aqueles que foram lá conversar com João eram dos fariseus. Na leitura terapêutica, diz assim: aquelas pessoas que questionavam a João eram enviados dos fariseus lá do Sinédrio em Jerusalém, e por isso eram extremamente zelosos dos rituais religiosos do judaísmo. Versículo 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, o enviado, nem Elias, nem o profeta, né? Que também seria o enviado de Deus. Assim, na leitura terapêutica, assim indagaram sobre o porquê João Batista, né? O porquê João batizava, e ele não era o Messias esperado e não tinha autoridade espiritual para perdoar pecados com aquele ritual. Porque essa era a ideia daquele ritual do batismo. Era o de perdoar pecados, de lavar a pessoa das consequências do pecado. Versículo 26. João lhe respondeu dizendo: eu batizo com água, mas em meio de vós está a quem vós não conheceis. Na leitura terapêutica diz: João, relembrando que batizava com água, conforme seita que seguia, era uma seita do judaísmo, nem todo judeu se batizava, mas quem estava naquela seita passava pelo batismo. Os batistas era o nome dessa seita, que criam que a água atuava como instrumento de perdão aos arrependidos, de lavagem espiritual dos pecados perdoados. Porém, Israel estava para chegar ao conhecimento de todos, né? Ele estava em Jerusalém para levar todos ao conhecimento. Essa era a missão dele. Sobre um que teria um batismo diferente e perfeito, tá? Então o papel de João era esse, batizava, né? E inclusive foi encontrado muitas bacias em pedras, né? Bacias mesmo, cavado na rocha, para que colocasse água e as pessoas pudessem ser batizadas ali. A ideia de que aquela água perdoava, a pessoa se arrependia. Primeiro se arrependia, depois então vinha, e aquela água era quem perdoava os pecados e quem lavava aquela pessoa daqueles pecados. Um ritual simbólico, mas essa era a ideia que tinha, né? É por isso que João gritou, né? Primeiro, vai e se arrependam, não venham só se batizar, não, se arrependam, e depois venham para o batismo. Versículo 27. Este é aquele, ele falando sobre Jesus, este é aquele, né? Este é aquele que vem após mim, o qual já foi antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar a tira da sua sandália. Na leitura terapêutica diz o seguinte, deixa eu tirar aqui essa explosão, convidando pessoas a se inscreverem. Então diz assim, na leitura terapêutica: João informou que este perfeito, com batismo perfeito, é o que vem para ele reconhecer publicamente, o qual é muito superior a ele, e por isso não era digno de desatar sua sandália, como qualquer escravo faria ou faz com seu senhor e dono. Tá bom? Ele faria, mas ele não é digno, né? Então ele é escravo, ele é súdito de Jesus. Porém, nem isso ele é digno de tanta humilhação, né? No caso, como escravo diante do Senhor. Versículo 28.
Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João, evangelista, informa, né? Evangelista porque foi quem escreveu o texto, né? João Evangelista informa que estas coisas não aconteceram em Jerusalém, mas um lugar na Judéia onde João Batista estava e para onde foram aqueles enviados do Sinédrio. Tá bom? Então, esse é o texto apresentando João, ele respondendo e dizendo: olha, eu sou súdito daquele que está para vir, né? E que eu vou reconhecer como Senhor, como Salvador de Israel e do mundo, tá?